Bom dia, boa noite aí! Ei, rapaz, vamos tomar mais um aqui? Vamos tomar mais um? Certamente que sim. Hoje a gente vai conversar bebendo a Duff. Are you ready to get duffed? Pra quem não conhece, a Duff é a cerveja do Simpsons. Isso aqui, ó, a Duff. Dá pra ver que o logotipo não é o mesmo. Coincidência, eu não tinha nem visto a Duff. Eu tinha achado uma com o logotipo igualzinho, sabe? Mas aqui tá o nome Duff, né? Do mesmo jeito que se escreve, de U2F, então imagino que seja ela. Se eu achar uma, a gente prova também, ver se tem alguma diferença, né? Como se eu fosse lembrar a cerveja. O nome dela não é a garrafinha, É mesmo, é? porque eu achei a latinha, então não preciso abrir nem pra ter aquela doideira lá. Vamos abrir ela aqui. Bom, eu gosto de beber direto na lata ou direto na long neck, né? Mas pra mostrar pra vocês a cor, já tem um cheiro adocicado. Pra mostrar pra vocês a cor, eu compro esse copo aqui, né? Pronto, como sempre, né, muito colarinho, né? Como eu repito, né, eu ouvi dizer não sei aonde que se você tirar a espuma, né, faz mal. Caraca. Aí eu bebo a espuma, pra ver o líquido depois. É gostosa, tem gosto de cerveja. Isso. Eu gosto de provar várias cervejas diferentes, né? Mas a maioria das vezes tem gosto de cerveja. É gostosa. Uma cerveja que eu provei, não sei se eu filmei, acho que sim. Se eu filmei eu vou botar aqui. É Cacildes. Eu imagino que eu não encontrar ela aqui, a Cacildes. É a cerveja do Mussum. Cacildes. Então, a maioria das pessoas que eu conheço falaram mal dela, disse que é muito ruim, mas eu gostei muito. Tanto que eu tomei 2 latinhas de boa, tá jantando com a Michel na restaurante lá em Viçosa do Ceará. E tava muito boa. Era bem docinho aí na época aqui. Ó, essa cerveja, a Duff, tem Bia Cerveja. Ela tem Lagebia Hell. É o inferno. Lagebia Hell. É inferno. Lagebia. Vou traduzir isso aí depois pra ver o que é isso. Lagebia Hell. Bia Cerveja. Duff. Quantos de álcool ela tem? É aqui é uma lata de 500ml, né? E é normal. 4,9% de álcool. Eu queria falar pra vocês, conversar um pouco com vocês sobre quando eu comecei a beber. Quando eu comecei a beber, meu pai ele bebia normal, né? Como todo mundo bebe muito, né, no Brasil. Ele já bebia normal. Só que eu não gostava quando ele bebia. O papai ficava com as brincadeiras chatas, ele não me agredia lá, mas ficava com as brincadeiras muito chatas. Eu tenho esse pouco de trauma de ver uma pessoa bêbada. Aí mas quando ele bebia, tipo na praia, sentia, ele bebia, ele botava no copo dele, esse copinho americano, né? Ele botava no copo dele, eu vinha aí, ajudava ele um pouco a beber. Mas eu era criança, como me lembro, eu era criança. Chama a polícia. E ele sempre muito já cheio do álcool, ele olhava e dizia, mas eu acabei de encher esse copo, como é que pode? Aí eu pegava, ele virava pro lado, eu dava uma golada. Mas isso não me transformou num alcoólatra. Não me transformou numa pessoa viciada em cerveja. Ainda bem. Eu tô tomando aqui pra experimentar com vocês. Mas não me transformou numa pessoa viciada em cerveja. Me deixou tranquilo. Mas aí eu comecei a beber mesmo. Eu falei pra você, né? A cerveja de R$1, né? A whisky. Foi lá que eu comecei a beber. Mas eu comecei a beber, eu morava na Guiana Francesa há muitos anos. Aí eu casei. Quando eu casei, eu fui morar no Brasil. E eu lá no Brasil que eu comecei a beber. Depois eu até bebo com a Michelle. E depois que eu casei que eu comecei a beber. Pra esquecer, né? A besteira que eu fiz, ter casado. Nada a ver, irmão. É brincadeira, claro, né? Foi nenhuma besteira não. Foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida foi me casar. Mas eu comecei a beber depois que eu casei com a Michelle, por quê? Porque depois que eu casei com ela, eu não era evangélico, né? Então não tinha esse negócio, né? Eu bebia de festa quando eu ia, mas na Icaína eu não bebia cerveja, não tinha costume de beber cerveja na Icaína. Aí depois eu fui pro Brasil, cara. No Brasil é diferente. Na Icaína você bebe cerveja na frente da bodega, né? É fácil você tem uma casa de amigos, né? Mas é raro você ir num restaurante pra tomar cerveja igual a gente faz no Brasil. No Brasil tu toma, você tá no barzinho pra conversar, aí tem um pedacinho de carne, né? Tem um petiscozinho e tem a cerveja. E você vai beber cerveja com os amigos, beber cerveja e você costuma beber cerveja assim que fica. E na Icaína não tinha costume de assistir futebol nem nada não, então não tinha essa amizade pra beber cerveja. Depois que vieram meus cunhados, depois de velho, que realmente a gente começou a beber cerveja quase. Todo que se encontrasse tomava cerveja. Mas não, eu tô tomando cerveja aqui sozinho pra fazer o vídeo com vocês. Porque, como eu falei, essa aqui tá uns 2 meses na geladeira. Tá muito tempo que tá parada aí, eu resolvi beber agora. Eu acho que você não vai passar mal não. Que deselegante. Totalmente. Engraçado que cerveja tem gás, né? Você compra cerveja, você não vê gás na cerveja. Tem gás na cerveja? Uma Coca-Cola serve pra cerveja faz barulhinho, mas estranho, né? A pessoa rotar todo com a cerveja. Quando eu comprar a cursinho original mesmo, igualzinho, aí eu guardo a latinha, isso aqui eu vou guardar. Isso aqui vai ficar na memória do YouTube.
Burro, não vi. Um dos meus episódios favoritos do Simpsons é esse aí, que ele quer ser gordão pra trabalhar de casa. E eu acredito que eu assinei Disney Plus por causa do Simpsons. Na Disney Plus francesa tem as 32 temporadas do Simpsons. 30, dá pra ver? Tem 32 temporadas do Simpsons. Por isso que eu assinei essa série. Você é maluco, é? Por isso que eu assinei, já tô doidão já. Por isso que eu assinei a Disney Plus. Porque tem as 32 temporadas do Simpsons. Mas tem uma cerveja por tomar, meu pai. Mas quando tu tá tomando assim, olha, só uma latinha e tá bem geladinha, é bom. E qual que é o nome dessa... Qual que é o nome dessa... Por que eu não sei se é uma birra ou uma prosa? Porque eu pensei, vou comprar uma cerveja e vou bater um papo. Então uma birra ou uma prosa, né? Agora por que birra? Cara, eu jurava que essa palavra existia. Eu nunca vi ninguém falando assim, chamar cerveja de birra. Você fala, vamos tomar uma birra. Vamos tomar uma birra, né? Mas a pessoa que não seja eu chamando de birra, por que eu chamo assim? Depois eu pensei, por que eu chamo assim? Porque na verdade, em inglês é birra, né? Em francês é bière. Cerveja fala bière em francês. Aí eu comecei a chamar de birra e aí ficou a birra. E a prosa por causa que a gente bateu um papozinho uma vez aqui. E outra coisa, por que é desse lado aqui, pô, eu sou nem canhoto, mas se eu for tomar desse lado aqui, eu fico vendo o símbolo, legal. Mas eu quero fazer propaganda pra vocês. Você vê que dá pra ver aí, né? Mas aí eu tenho que, pra mostrar o símbolo, tem que botar aqui. Eu não acho interessante não, acho mais aí quando fica aqui, o símbolo é interessante. Eu, se tiver uma caneca, eu vou botar aqui. Quando a pessoa estiver vendo, a outra tá vendo lá a propaganda, né? É! Pois é, aí eu depois do casal eu comecei a beber, teve aquele negócio lá da cerveja de R$1 também, mas foi muito tempo depois, já tinha o Matheus já, bebi muito assim depois, tava até de férias no Brasil, não tava nem, já voltei eu tinha voltado pra Caiana, não tava de férias no Brasil, e também a influência, né, dos meus irmãos, do meu cunhado, né, tá lá, cerveja, vamos lá conversar, tomar uma cervejinha, né, comer uma carninha, tomar uma cervejinha, foi isso aí que me fez começar a beber. Mas aí, como eu falei, tem hora que eu parei também, eu paro quando eu quero, né? Eu não sou viciado em cerveja, eu gosto, mas não sou viciado. Eu gosto de provar cerveja diferente, então toda semana vai ter uma cerveja diferente aqui, mas eu não sou viciado. Então, no Brasil, eu bebo mais no Brasil do que aqui em Caiana, principalmente aqui na França, né? Eu passei mais de um ano sem beber, mas lá eu bebo mais no Brasil. No Brasil eu tenho mais vontade de beber, o cara do ambiente, né? Mesinha de bar, né? Música ao vivo, né? O petisco, né? A carne assada, tudo isso aí dá um gostinho na cerveja, dá um gostinho a mais na cerveja. Agora aqui não, tanto que eu tô bebendo pouco, né? Então eu não venho mais pro vídeo, né? Saúde. E hoje é sábado, amanhã não tenho compromisso nenhum, então eu posso ficar de ressaca. É uma coisa que eu não tenho muito é ressaca também. Raramente eu fiquei com dor de cabeça todo dia. Eu senti muita dor de barriga. Dizem que isso acontece muito com aquela cerveja a Bavária, né? E então aquela glacial, né? O pessoal tem dor de barriga no outro dia, né? Quando eu bebo muito, eu fico com dor de barriga. Eu tenho dor de barriga de madrugada. Agora a ressaca mesmo, dor de cabeça é muito difícil. É mais quando eu misturo. É um coquetel com cerveja, né? Essas coisas. Isso aí sim. Aí dá uma ressaca doida. Mudando de assunto aqui completamente, eu falei que eu assinei o Simpsons por causa do Disney Plus, por causa do Simpsons, né? As 32 temporadas. E eu vi que no Brasil não tem, que eu botei aqueles VPN, eu botei pro Brasil, eu vi que não tem todas as temporadas. Mas na França tem todas as 32 temporadas no Disney Plus. Que é o Disney Plus. Não sei se fala plus, que é o plus, é mais também é plus em francês. Só que a gente fala plus. E esse foi o filme do Simpsons, né? Tem um filme que também tem no Disney Plus. Eu botei esse episódio aqui pra fazer esse vídeo porque é o meu episódio favorito. Um dos meus episódios favoritos, né? Eu gosto de todos, né? Mas aí o filme do Simpsons foi o primeiro filme que o Matheus viu no cinema. Ele tinha 3 aninhos e ele tava Ele estava em Macapá. Estava passando Macapá, que a gente ia passar pro Brasil, para passar por Fortaleza, né? A gente saía de Caiana, a gente descia em Macapá, ficava esperando o outro voo, que não tinha voo para Fortaleza nem para Belém, né? A gente parava em Macapá toda a vida. E toda vez a gente passava um dia ou 2 em Macapá. A gente aproveitava um pouco, né? Então a gente estava lá esperando o nosso voo, né? A nossa viagem foi para Fortaleza. Aí a gente foi pro shopping lá de Macapá, eu acho que é a Macapá Shopping, mano. Aí tava passando o Simpsons, eu comecei que fui muito fã do Simpsons mesmo. Aí eu falei, vamos assistir. Foi o primeiro filme que meu filho viu no cinema. E você, como é que você começou a beber? Por que você começou a beber cerveja? Porque acha legal, acha bacana? Eu, pra ser sincero, sempre assim, cerveja quando tiver demais, ela perde o gosto. Quando você degusta a cerveja, é bom. Mas quando você bebe pra ficar habilitando mesmo, ela perde o gosto, fica sem sentido, fica amargo, fica sem gosto. É só cachaça mesmo. Mas quando você degusta com os amigos, fica conversando assim, tem um gostinho a mais, tem um gostinho mais agradável a cerveja. E eu comecei a beber por causa disso mesmo. Eu bebia lá em Caiana, mas muito raramente. Meus amigos não bebem, né? Não bebiam, no caso, né? Eu tinha 3 amigos lá íntimos, né? E nenhum dos 3 bebiam, na minha época, né? As amizades que eu tinha não bebiam. E quando eu fui pro Brasil, os meus irmãos, todos bebiam já. E dava vontade, mas pra socializar mesmo. Tinha que beber, mas nunca fiz besteira, nunca tive acidente.
quando eu bebi muito mesmo assim pra ficar, digamos, meio doidão, eu sempre tava em casa. Então, a única vez que eu falei, né? No outro vídeo que eu misturei com tequila. Aí foi a cara da tequila, não foi a cerveja não. Tequila! Mas valeu, pessoal. Vamos tomar um golinho. Eu costumo, tá vendo? Passei menos mal, o corpo já acostumou de novo. No vídeo passado tinha 330 ml, né? Numa garrafinha eu não aguentei. Aqui 500 ml eu aguentei pra acabar. Não consegui acabar aquela lá. Eu acabei depois. Devagarinho. Essa cerveja ela tem um gostinho. Essa cerveja aqui não é uma cerveja famosa. Ela é famosa até no Simpsons, mas não é uma cerveja renomada. Mas cara, mas eu gostei. Eu gostei dela. Tomarei de novo. Tem muitas cervejas, então vai ser difícil. Só se eu achar que o logotipo correto, né? O logotipo da Duff mesmo, o logotipo correto, aí eu compro de novo. Senão isso aqui vai ficar para algum momento de prazer. Mas para vídeo mesmo vai ser sempre uma cerveja diferente. Já tem uma na geladeira lá aguardando no momento que eu tiver feito uma a uma. Você se lembra do armação limitada que o cara tomava assim, fazer assim, ó, amassar aí, ó, voltar a jogar para trás, armação limitada. A maneira que eu tenho que abrir isso aqui, ó. Da latinha que eu bebo, eu jogo aqui dentro. E amassar aqui também. Essa aqui eu gostei, tem um gosto bom. Foi agradável tomar ela, né? Foi aquela cerveja que eu tomei forçada, né? Eu tomei toda, acabei, bicho. Acabei, zerei. Obrigado aí, pessoal. Até a próxima aí. Gostou do celular? Se não gostou, comente porque valeu, obrigado por passar. Tchau.